Abrirem suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo de número 38. Dando continuidade às pregações no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 38. Ouçam com atenção, irmãos, o que diz a palavra do nosso Senhor. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe, com efeito, o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dita a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Amém. Podem se assentar, irmãos.
Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, chegamos ao momento, ó Deus, em que a Tua palavra ela será exposta, ela será pregada. Eu quero te pedir, ó Pai, que através da Tua palavra, desse texto, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos exortando, Senhor, e também nos consolando com o Teu Evangelho, consolando-nos com a esperança de salvação que só pode ser encontrada em Cristo. Ó Deus, usa-me pela Tua graça, Senhor. Usa-me com intrepidez e ousadia, Senhor. Mesmo cheio de fraquezas, que o Senhor se agrade de usar o Teu servo. E que a Tua igreja, ó Pai, possa estar atenta àquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar na manhã deste dia. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, às vezes nós passamos por situações ou contemplamos coisas ruins acontecendo e muitas vezes nós paramos e pensamos assim: não é possível que aconteça algo ainda pior. Não é possível que a situação que já está feia fique ainda mais feia. Não é possível. Talvez você já tenha passado por isso, já tenha dito coisa semelhante, quando se deparou com a situação constrangedora, com um problema real, com falhas de alguém, com uma situação que parece para nós realmente aterradora, assustadora, ruim, e que benefício algum jamais positivo sairá daquilo. Muitas vezes nós nos deparamos realmente com situações desta forma. E é ainda mais assustador para nós quando problemas acontecem realmente, sobretudo quando eles acontecem no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida dos patriarcas, quando nós olhamos para a vida do povo do Senhor, como nós temos contemplado aqui nas exposições do livro de Gênesis, nós temos visto como o povo do Senhor, povo amado por Deus, povo com quem o Senhor entrou num relacionamento pactual, acaba se envolvendo com problemas graves demais. Nós já vimos na vida do povo do Senhor, dos patriarcas aqui, pecado e mais pecado, falhas e mais falhas, transgressões e mais transgressões, coisas que nos levam a pensar como pode então este homem agir desta forma? Como pode este homem ser um portador da graça de Deus, um patriarca, um representante da fé? Mas, meus irmãos, é impressionante como na Escritura Sagrada e como temos visto no livro de Gênesis, como o Senhor, soberanamente, sem ser Ele jamais a causa do pecado, ainda assim, levando até o fim aquilo que Ele determinou, mesmo que obstáculos surjam no meio do caminho para impedir os seus propósitos. Porque, meus irmãos, o pecado é realmente algo que é contrário à vontade do Senhor, e os pecados que nós temos visto aqui na história em Gênesis são pecados que surgem como uma espécie de obstáculos para impedir que o Redentor venha, para impedir que a semente santa progrida, cresça e que aquele que seria o Redentor dos pecadores indignos venha a nascer. E de diversas formas, Satanás e o pecado tentando impedir isto, mas o Senhor faz a sua vontade acontecer. E nós temos contemplado isto aqui no livro de Gênesis, e não é diferente aqui no caso de Judá e Tamar.
texto difícil, lê-lo difícil. Você provavelmente não quer que seu filho escute a leitura deste texto muitas vezes. Você fica pensando então que se trata de algo que ele não deve ouvir e você então fica com receios de talvez então na leitura bíblica na sua casa até mesmo pular este capítulo, mas trata-se de um texto fundamental, palavra de Deus para nossas vidas e que apresenta-nos verdades gloriosas, mas também exortações duras, não somente para a vida de Judá, mas para a nossa vida também. Mas sem jamais deixar de nos apresentar a esperança que nós podemos encontrar em Cristo, em meio a toda essa confusão que nós encontramos aqui. Será que Cristo é revelado aqui? Meus irmãos, a Escritura nos revela Cristo sempre. E nós veremos isto à medida que formos caminhando aqui na exposição deste capítulo. Nós encontramos, meus irmãos, então, no versículo 1 do capítulo de número 38, algo acontecendo. Nós vimos na última exposição que José, ele é vendido pelos seus irmãos ao Egito. Ele é vendido a homens midianitas e então esses homens levam José e José ele é vendido a Potifar no Egito. E isso se deu porque os seus irmãos tramaram e fizeram coisas tão ruins e conduziram seu irmão a uma situação muito difícil e também deixaram o seu pai numa situação muito difícil, pecaram contra o Senhor, pecaram contra José, pecaram contra Jacó. E então, o texto vai nos dizer que por esse tempo, no período em que José estava sendo vendido e passou a viver ali no Egito, Judá, ele se apartou da sua família. Ele se apartou do seu povo. O texto vai nos dizer, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Então notem o que acontece aqui. O texto, ele marca, meus irmãos, de alguma forma uma espécie de contraste entre Judá e José. E é um texto que vai também para nós, parece não ter nenhum sentido, né? É algo que quebra a história de José e então do nada entra Judá aqui, com estes problemas todos. Mas há paralelos e contrastes aqui. Judá, ele sai do meio da sua família voluntariamente, vai para uma região e para o meio de um povo perverso. José, ele é levado e obrigado a sair do meio de sua parentela. Nós veremos que Judá, ele é alguém que vai se envolver com pecados e pecados graves, ao passo que José, como veremos já a partir do próximo capítulo, vai passar a andar em pureza, afastando-se do pecado. Veremos aqui Judá, um homem que vai, através da sua perversidade, vai acusar uma mulher injustamente. Ao passo que nós vemos na vida de José sendo acusado injustamente por uma mulher. Nós contemplamos contrastes reais e poderíamos apontar outros contrastes reais entre a vida de Judá e a vida de José. Entre a vida destes homens que são do mesmo povo, filhos do mesmo pai, mas que parece caminhar por caminhos totalmente distintos aqui. A vida de Judá, meus irmãos, se apresenta como uma vida marcada inicialmente por grandes problemas e grandes pecados. Ele se afasta do seu povo e ele se hospeda na casa de um homem chamado Ira. Este homem, como nós sabemos, o texto nos ensina, ele era amigo de Judá. Então ele se afasta da sua parentela, ele passa a habitar no meio de um povo perverso e ele tem por amigo alguém que é ímpio, alguém que não é do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, nós já podemos passar a refletir sobre os perigos disto. Nós vimos como na vida de Ló,
o problema que é e que surge quando nós nos afastamos do povo do Senhor e nos aproximamos de uma nação perversa. Ló, ao aproximar-se então de Sodoma e Gomorra, ele passou a viver semelhantemente aos homens daquela cidade. A sua posteridade passou a viver com pecados semelhantes aos pecados do povo daquela cidade. Encontramos aqui agora Judá envolvendo-se com um povo perverso e tendo por amigo alguém que é perverso. O que isso poderia então provocar na vida deste homem? Obviamente, meus irmãos, e nós veremos aqui, há o pecado no coração de Judá. Mas como as amizades estranhas e o estar no meio de um povo estranho podem então fazer com que os pecados que nós temos no coração e muitos outros possam ser alimentados em nossa vida. E, meus irmãos, nós devemos entender esta realidade. Eu não estou dizendo para você, ou vou dizer para você que você deve, de alguma forma, se afastar de toda pessoa que não conhece a Deus. Porque aí seria complicado demais. Seria praticamente impossível. E jamais conseguiríamos ser luz no meio das trevas. Cristo fora conhecido como alguém que era amigo dos pecadores. Nós sabemos disto. Ele estava junto a prostitutas, a homens perversos, a ladrões e a tantos outros ali. Mas como somos chamados, meus irmãos, a jamais nos permitir nos envolver no mundo perverso dos homens perversos? Como nós lemos, ou melhor, cantamos no Salmo 1 aqui. Aquele homem que é o homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que temem a Deus verdadeiramente, eles jamais se deleitarão em se aproximar de pessoas assim, como sem de alguma forma serem alguma luz no meio. Porque o que pode acontecer? Eu posso me tornar alguém que está junto aos pecadores, mas se eu não for alguém firme no Senhor, se eu não for alguém que testemunha de Cristo ali naquele meio, se eu não for alguém que está seguro em Cristo, se eu não for alguém que influencia o ímpio para o bom caminho, eu estou em perigo. Porque, meu irmão, é muito fácil nós sermos seduzidos pela malícia e o pecado deste mundo. Nós não podemos imaginar que nós somos tão fortes e que de forma alguma nós cairemos nos mesmos pecados daquelas pessoas que ao nosso redor estão. Porque nós podemos cair. Então, jamais pense ou justifique a sua amizade com o ímpio, dizendo, não, mas eu sou luz aqui, mas você tem influenciado essa pessoa para o Evangelho? Ou você tem sido influenciado por ele para caminhos maus? Se você percebe tal coisa na sua vida, o que você deve fazer, na verdade, é afastar-se do ímpio, para que você não caia em transgressão contra o seu Deus. É necessário nós entendermos isto. Ainda que nós possamos ter algum tipo de relacionamento com outras pessoas ao nosso redor, um ímpio nunca será nosso amigo. De verdade? Nunca. Amigos de verdade nós encontramos na igreja de Cristo. Essa pessoa não será a pessoa com quem nós compartilharemos os nossos momentos mais difíceis da nossa vida, sendo ele um ímpio. Essa pessoa não será a pessoa que nos consolará com o Evangelho de Cristo, sendo ele um ímpio. Essa pessoa nunca poderá nos aconselhar biblicamente, sendo ele um ímpio. Essa pessoa nunca poderá ser o seu melhor amigo. É estranho nós sermos amigos íntimos de pessoas que não temem a Deus. Isto pode revelar um problema no nosso coração. Veja, vou repetir.
Eu não estou dizendo que você não pode se aproximar de alguém que não conhece a Deus. É através de você que ele deve conhecer a Cristo. Mas você deve ver onde está a sua fé e como estão os seus pés. Se seus pés estão vacilando, fuja da aparência do mal. Fortaleça-se em Cristo para que você possa influenciar o ímpio, para que ele possa conhecer a Cristo. Judá, ele se permite se envolver com amizade ímpia e no meio de um povo ímpio, afastando-se assim do povo do pacto, afastando-se assim da aliança com Deus. Não podemos jamais escolher um caminho como este. Como posso considerar como mais prazerosa a comunhão com o ímpio, como algo mais prazeroso do que estar junto àqueles que são da minha família da fé? Meus irmãos, deveríamos amar é estar junto aos nossos irmãos em Cristo, não longe deles. Perigo, a carne, Satanás, o pecado podem nos alcançar rapidamente se nós seguirmos tal caminho. Judá, meus irmãos, não somente ele vai se envolver com amizade ímpia no meio de um povo ímpio. O texto nos dirá que ele ainda chega a ponto de se casar com a mulher ímpia. Com a mulher que não era do povo de Deus, melhor dizendo. Nós sabemos, nós temos visto aqui no livro de Gênesis, sabemos que a Escritura nos ensina com muita clareza, e certamente Jacó estava plenamente consciente disso. Judá certamente estava consciente disto, que eles jamais deveriam se aproximar ou casar com pessoas que não fossem do povo de Deus. Isto foi um alerta de Abraão. Esta é uma preocupação de Jacó, de Abraão, de Isaac. Esta é uma preocupação do povo do Senhor. Mas nós veremos, e o texto vai nos dizer, que ele, então, acabou se envolvendo com a mulher cananeia, filha de um cananeu chamado Sua. Ele a viu. E ele, então, a tomou por mulher. E ele a possuiu. E veja, meus irmãos, trata-se aqui de uma visão carnal. Ele não viu com os olhos da fé, como alguém que desejava uma outra pessoa temente a Deus. Ele olhou para ela e ele a desejou, ele a cobiçou. Ele viu algo nela externamente que o atraiu. E ele então viu, ele tomou, ele a possuiu com um olhar lascivo. Isso começa a revelar o coração cheio de pecado, cheio de iniquidade do próprio Judá neste contexto. Escolhendo apenas por vista e não por fé. Escolhendo apenas segundo os seus próprios interesses e prazeres, não segundo o que diz a palavra de Deus, como ensinada pelos seus antepassados. E então ele quebra a aliança com Deus ao fazer isto. Ele peca gravemente contra o seu Senhor, fazendo o que fez, a ponto até mesmo de ter filhos com esta mulher. O Senhor a agraciou com filhos. Esta mulher concebeu, esta mulher teve 3 filhos. Onã e Selá estão ali, filhos de Judá, um casamento que não deveria ter acontecido, segundo a revelação de Deus, não deveria ter acontecido. Aqui mais um alerta para nós, sobretudo nós que não estamos casados ainda. Para você moça, para você jovem, para você adolescente, saiba de uma coisa: nós jamais podemos agir como agem os ímpios, que apenas escolhem alguém simplesmente por vista, simplesmente por algo externo, apenas por isso. É colocar em perigo a sua própria alma. O envolvimento no casamento com alguém que não teme a Deus, em geral, ou na maioria das vezes, e a Escritura nos mostra isso, geralmente nos conduz a seguir o caminho do ímpio.
casamento misto, casamento com o ímpio, na maioria dos casos, levou o povo de Deus à idolatria. Eu não posso pensar e conceber a ideia que muitas pessoas nutrem por aí de um namoro evangelístico. Nunca venha me dizer, jovem, por favor, pastor, eu vou investir nela, ela vai se converter, eu vou falar do evangelho para ela. Ou você, moça, não, pastor, eu vou falar da palavra para ele, ele pode nascer de novo, não pode não, o Senhor não salva o pecador. Mas eu não sou chamado, jovem, você não é chamado, jovem, a viver segundo o que Deus pode fazer. Você é chamado a viver segundo o que a palavra de Deus nos diz para fazer. E a palavra do nosso Deus nos diz com muita clareza, você não deve se envolver num casamento misto, não se relacione com um ímpio. Porque isto é transgressão da lei de Deus e isto trará males os mais diversos para a sua vida em particular, para a sua família e para o povo de Deus. Atentemos para isso. Já falamos outras vezes acerca disto aqui. Portanto, jovens, guardem o seu coração, porque o que muitas vezes nos faz, de alguma forma, nos entregar a relacionamentos assim, é a cobiça pecaminosa do nosso próprio coração. Mortifique, então, o seu desejo pecaminoso e contente-se no Senhor. Encontre satisfação no Senhor. Sirva ao seu Senhor na sua juventude. E então o Senhor Deus proverá para você, segundo a vontade dEle, no tempo dEle, aquela pessoa apropriada para você se casar. No Senhor. É Ele quem fará isto. Se tem alguém mais interessado do que você e eu mesmo na nossa vida conjugal, é o próprio Senhor. Mais do que eu e você. E Ele tem cuidado de tudo isto. Mas Judá, ele não se preocupou com isso. Ele se afasta dos caminhos retos. Ele revela um coração obstinado. Ele revela um coração grandemente pecaminoso. E então, meus irmãos, o que acontece? Do verso 6 até o verso 11, nós encontraremos algo acontecer. Nós encontramos agora, uma vez Judá casado, agora Judá tentando fazer com que seus filhos possam ter uma esposa. E então nós encontramos no verso 6, Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Então está ele deseja então casar a sua filha, como todo pai deseja casar. Mas diferentemente de um pai piedoso, o que ele faz? Puxa, se ele não cuidou do seu próprio casamento, casando com um ímpio, ou alguém que não era do povo de Deus, o que impediria ele de fazer o mesmo com seu filho? Ele não cuida do seu filho. Ele arruma uma mulher chamada Tamar, que não era do povo de Deus. Ele escolhe ela para ele. E Tamar, então, entra aqui na história. Né? Tamar significa palmeira, é o nome dela. Talvez aponte para algo na estrutura física dela, talvez uma mulher de grande porte, uma mulher bela, uma mulher vigorosa. E esta era Tamar, ele escolheu para o seu filho esta mulher, mas algo acontece aqui. Um problema real vai surgir. Ele era um homem perverso. E o texto não diz o que ele fazia, mas ele era, o texto nos diz, perverso. E ele era tão perverso, meus irmãos, que o Senhor chegou a tirar a vida dele. É a primeira ocasião na Escritura que nós encontramos o texto dizendo que o Senhor foi e matou alguém. O Senhor matou por causa da sua perversidade. Então, mas não somente o Senhor matou nós veremos mais à frente. Judá, ele vai tentar reparar isto. E Judá, então, vai tentar fazer com que o seu filho Onã possuísse Tamar como sua esposa, cumprindo assim aquilo que é chamado de levirato. O que seria isto? Em Deuteronômio, capítulo 25, nós veremos esta lei sendo estabelecida no meio do povo do Senhor, mas ela já existia naqueles dias. E a ideia do levirato
é quando um irmão morre e ele tem uma esposa e ele não possui filhos. Então, o outro irmão deve se casar com a mulher viúva para então dar descendência daquele homem e para que o nome daquele irmão que morreu não seja apagado. Então, é para que o nome dele permaneça conhecido e que tenha descendentes do irmão falecido. Este filho que nascer não será da pessoa que substituiu o irmão. Será como que um filho do irmão falecido. Então, o levirato vai envolver isto. É para fazer com que o nome e a descendência daquela pessoa não morra, mas permaneça viva. Mais à frente, como falei, o Senhor vai estabelecer isso como lei, e isto aqui já acontecia. Onã deveria fazer isto. Contudo, ele também era um homem grandemente mau. Ele fazia algo terrível, Onã. Ele, então, permitia que o seu sêmen fosse derramado fora, e ele não permitia que ela pudesse conceber. Aqui é descrito a perversidade de Onã. Notem, meus irmãos, como este casamento de Judá com a mulher de fora do povo de Deus gerou filhos realmente perversos. Onã, grandemente egoísta, preocupado com o seu próprio prazer, apenas abusando de Tamar, egoísta também, porque consciente de que o filho não seria seu, ele então não queria fazer com que o nome do seu irmão permanecesse vivo, e certamente também interessado naquilo que ele poderia receber, porque uma vez que não tinha descendente, aquilo poderia, as bênçãos, ou o que era do seu irmão por direito, seria dele também. Então ele havia vários interesses, e ele não estava ali interessado em fazer com que a descendência santa permanecesse. A descendência santa, ou a descendência do povo do Senhor, prosseguisse ou seguisse em frente. Ele não está preocupado com isto. Ele não está preocupado com filhos. Ele está simplesmente preocupado com seus próprios interesses. E ele então acaba surgindo como obstáculo, semelhantemente ao seu irmão a vontade do Senhor, a ponto do Senhor também tirar a vida deste homem. E meus irmãos, o Senhor teve de fazer isto porque estes homens estavam cometendo um pecado gravíssimo, sendo também um obstáculo para as promessas do Senhor que deveriam se cumprir. Mas o Senhor também revela neste ato, meus irmãos, ao puni-los com morte, a odiosidade, o ódio que Deus tem pelo pecado. O ódio que o Senhor tem pela iniquidade, a ponto de tirar até mesmo a vida de homens naqueles dias. Meus irmãos, nós não podemos afirmar que aqueles que morrem ao nosso redor morrem em razão de pecados particulares deles. Sabemos que podem morrer em razão do pecado cometido em Adão, e até mesmo talvez de pecados cometidos, imprudência e tantas outras coisas por eles, então acabam morrendo. Mas como saber que o Senhor foi e tirou a vida de alguém porque ele era perverso? É difícil sabermos disto. Mas, meus irmãos, é certo. O Senhor Deus, Ele nunca aprovará a minha e a tua iniquidade. O Senhor, Ele nunca se deleitará na minha e na tua iniquidade. E ainda que não possamos afirmar, meus irmãos, que o nosso pecado faz com que Deus deseje nos matar, nós podemos estar certos de que o pecado que nós cometemos pode nos matar. Pode matar a nossa alma. Pode matar a mim e a você. Como vai dizer John Owen, se você não matar o pecado vai te matar. Se você não destruir o pecado vai te destruir. Se você não mortificar o pecado, ele vai te engolir. E o Senhor, Ele não estará de forma alguma amando isto.
Somos, portanto, meus irmãos, chamados a nutrirmos no nosso próprio coração o mesmo ódio que Deus tem pelo pecado, fazendo morrer o pecado, mortificando a iniquidade que surge no meio do seu coração diariamente, como surgia no coração de Judá, como surgiu na vida dos seus filhos. Você deve lutar contra o seu pecado. Você deve se utilizar das ferramentas todas que Deus te deu para lutar contra o pecado. Não pensem que o pecado é algo inofensivo. Se você vacilar, ele vai te engolir. Ele vai nos engolir. E você depois vai se encontrar numa situação grandemente amarga e terrível. Reprovado também por Deus, por não caminhar segundo os seus caminhos. Meus irmãos, o pecado só parece inofensivo. Ele só parece, meus irmãos, mas não é inofensivo. É perigoso demais. Não há nada mais perigoso que a iniquidade. E se você é alguém que teme a Deus, você não vai amar permanecer no pecado. Por temor a Deus e dos juízos de Deus, e por gratidão ao Senhor, pela graça abundante sobre tua vida, você lutará e abandonará o seu pecado. E, meus irmãos, e talvez a maior razão de o Senhor não nos destruir por causa dos nossos pecados e não destruir o mundo, é porque esse nosso Deus é verdadeiramente misericordioso. Nós não somos consumidos por Deus, porque Deus é abundante em misericórdia. Mas nós não devemos abusar da graça e da misericórdia de Deus. Nunca. Se você teme a Deus, você vai desejar fazer a sua vontade. Os filhos, meus irmãos, de Judá eram perversos. Ele não cuidou dos seus filhos como deveria. Ele entregou os seus filhos a um problema grave, em casamento misto, em casamento com alguém que era de fora do povo do Senhor. Ele não cuidou da sua casa. Isso nos alerta muito, sobretudo vocês, pais, a cuidarem do seu lar e dos seus filhos, porque se nós vacilarmos nisto, grandes males podem vir sobre eles e sobre sua família, sobre sua casa, sobre a igreja do nosso Senhor. Responsabilidade nossa, que o nosso Deus nos chama a cuidarmos daqueles que o Senhor nos confiou nas nossas mãos. O que acontece então, meus irmãos? O Senhor faz morrer aquele segundo filho de Judá, por causa da perversidade e do pecado. E o que acontece? Judá então decide algo. Verso 11 nos dirá: então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Então ele vai dizer, vai para a casa do teu pai. E ela é interessante, ela obedece a ele. Ela vai para a casa do seu pai. E ele então diz que ela deve permanecer lá até quando? Até que o seu terceiro filho seja um homem pronto para que ela seja entregue a ele. Como esposa, para que ele possa cumprir o levirato, então, da descendência ao seu irmão. Só que este não era o propósito real do coração de Judá. O texto, no verso 11, ainda nos diz: pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. É como se ele imaginasse aquilo que muitas pessoas chamam de que Tamar seria uma espécie de viúva negra. É aquela aranha que come o seu próprio marido, né? Mata o seu próprio marido. E tem mulheres que casam e o cara diz assim, morreu um homem, morreu outro. E diz, rapaz, essa mulher aí não vai casar com ela não, senão tu vai morrer, que ela é uma viúva negra. É como se ele imaginasse que o real problema na vida dos seus filhos era Tamar. Veja que ele vai colocar a culpa da morte dos seus filhos em Tamar. Não no pecado dos seus filhos. Não na perversidade deles. Ele deslocando o real problema.
e então colocando esta mulher numa situação muito difícil. A viuvez era algo muito difícil naqueles dias. As mulheres sofriam amargamente na viuvez. E ele então está como que deixando de lado a sua própria responsabilidade como alguém que deveria agora cuidar desta mulher e prover aquilo que era necessário para a sua segurança. Ele simplesmente não está preocupado com isto e parece também não estar preocupado com a ideia de vir um descendente também. Ele trai Tamar. Ele se mostra também muito mal. Imagina esta mulher, perde um marido, perde um outro, é traída, é enganada, é abandonada, é devolvida à casa dos seus pais. Que situação difícil para esta mulher. Mas então, meus irmãos, o texto continua nos dizendo que, ao ser ela desprezada por ele, que deveria de fato cuidar dela, o tempo foi passando. O verso 12 nos diz: no correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos seus tosquiadores, aos tosquiadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Veja aqui, está aqui, ó, o tempo já passou muito tempo, viu, irmãos? Está aqui ele ainda com seu amigo, ali, Ira, o adulamita. E é interessante que, à medida que ele está indo depois de sua esposa ter falecido, ele vai então para o lugar de Tosquia. E alguns comentaristas vão dizer que ali naquela região, naqueles dias, havia festas pagãs dos cananeus. E havia muita bagunça naqueles dias ali também. Mas o ponto é que ele sobe e Tamar fica sabendo disso. Não sabemos se alguém simplesmente, despretensiosamente, foi até ele e disse: ó, teu sogro está vindo aí. Calvino vai sugerir o seguinte, Calvino vai dizer: parece que Tamar colocou espias para o então ver o seu sogro vir, para que ela possa então cumprir o seu propósito. Como se ela tivesse nutrido, estivesse planejando isso, consciente do fato de Judá estar a enganando, porque o tempo passou demais. E ela deveria ter sido entregue para selar. Ela então, meus irmãos, ela sabe de alguma forma, é chegada a notícia a ela que ele está indo para lá. Então ela, ao saber da chegada dele, ela então vai abandonar as suas vestes de viuvez e ela vai se vestir como se fosse uma meretriz, como se fosse uma prostituta. Ela coloca um véu e o propósito do véu é cobrir o seu rosto para que ele não possa reconhecer. E então ela está coberta, ela se coloca lá no caminho e o que acontece? O texto nos diz, meus irmãos, que algo aconteceu. O verso 15 vai nos dizer: vendo-o ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então estará ela, porque ele não foi entregue, ela não foi entregue a Selá, né? Como o verso anterior nos diz: pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então ela faz tudo isto. Ela se veste de prostituta, Judá vê, pensa que ela é meretriz, não a reconhece por causa do pano no seu rosto, e então ele se dirigiu a ela no caminho e deseja então possuí-la, ele deseja se deitar com ela. Ele deseja se envolver com ela naquele momento. E então o que é que acontece? Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele até essa altura, sem nem imaginar que é a sua nora. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Este é o pagamento, ele está sem nada ali. Ele não sabe se ele chegou lá com a intenção de fazer isto, ou se ele ao chegar lá contemplou e não conseguiu resistir à tentação, e então foi tentar possuí-la. Então perguntou: dar-me-ás penhor até que o mandes? É como se ela talvez tenha pensado nisso, né? Então, será que ele vai mandar? Eu não sei. Bom, que ele me deixe um penhor aqui, como segurança de tudo isso. Né? E isso vai servir mais à frente para a acusação dele neste crime, neste pecado que ele comete naquela ocasião.
Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Então veja, ele vai entregar para ela, veja a loucura, meus irmãos, do pecado. Ele já não está raciocinando mais. Ele está se entregando àquele desejo dele sem conseguir resistir, a ponto de fazer coisas grandemente irracionais. O pecado por si só já é irracional. Mas ele vai entregar para ela coisas que são realmente muito importantes. Ele vai deixar com ela o seguinte. O texto vai nos dizer. Ele vai deixar o seu selo. Era algo que era pendurado no pescoço, numa cordinha, numa espécie de barbante, numa forma cilíndrica, que servia, então, ao ser passado, sei lá, em um lodo, em algo macio, conseguiria deixar a marca daquela pessoa. Algo que era pessoal da pessoa. O símbolo dela. E isto apontava, quem possuía isso só eram pessoas importantes. Então aquilo era algo que marcava Judá, era algo próprio dele. Ele vai deixar também o seu cajado, que na ponta tinha um símbolo que estava também ligado a ele e que também era um símbolo de autoridade. Ele vai deixar, meus irmãos, como que se ele deixasse com ela assim a sua identidade, a chave do seu carro e o seu cartão de crédito. Tudo aquilo que serviria para incriminar ele. Não teria como dizer que não é ele. Então ele entregou tudo aquilo para ela e então ela se deitou com ele e ela acabou então concebendo, tendo um filho dele. Ela vai embora, ele segue também o seu caminho. Ela veste mais uma vez as roupas da sua viuvez. Vejam, meus irmãos, isso aqui mais uma vez revela o coração cheio de pecado do próprio Judá. Ele não consegue resistir à tentação. E ele está tão cego, meus irmãos, que ele não consegue identificar a sua própria nora. Não reconhece a voz dela, não reconhece nada. Ele simplesmente a cobiça, ele deseja. E ele é enganado, semelhantemente a Isaac foi enganado, ele é enganado semelhantemente a como Jacó, o seu pai, foi enganado. Ela está coberta, ele não consegue enxergar aquela mulher. Ele não consegue perceber absolutamente nada. No envolvimento ainda há cabrito também, como há nos outros acontecimentos. E este homem, meus irmãos, ele acaba na sua cegueira entregando tudo. E é assim que o pecado nos seduz. É assim que acontece muitas vezes conosco. Nós, muitas vezes, intencionalmente planejamos algo e muitas vezes não planejamos, mas nos deparamos com a situação e aquilo ali arrebata o nosso coração. Mas isso nos arrebata o coração, o pecado muitas vezes, a tentação e o consumar o pecado, porque muitas vezes aquilo é nutrido no nosso coração. E nós não resistimos ao pecado. Nós nos entregamos ao pecado. E nós acabamos entregando tudo o que possuímos de um modo muito irracional, sem pensar. Veja como o pecado cega a gente. Meus irmãos, é séria a questão do pecado. Nós não podemos imaginar que nós podemos resistir à tentação do pecado com a força do nosso próprio braço, ou imaginar que o pecado e Satanás, a nossa carne, não pode nos persuadir. Pode nos persuadir e frequentemente nos persuade a fazer o que é mal. Sobretudo se você é alguém que alimenta no seu coração pecados que não são mortificados. Como resistir então à tentação quando ela vier? Como você poderá permanecer de pé diante da tentação, do dia mau da tentação? Meus irmãos, nós só conseguiremos resistir se nós estivermos firmes em Cristo. Nós só conseguiremos resistir se nós clamarmos a Cristo.
Nós só conseguiremos resistir se nós nos utilizarmos das ferramentas que são a palavra de Deus para lutar contra o pecado. Nós só conseguiremos resistir se nós apelarmos a Deus para que Ele nos conceda força e nos livre daquela tentação. Quando a voz do pecado no seu coração gritar, tentando conduzir você, você deve gritar para ele com o Evangelho. Quando Satanás, então, gritar para você, chamando você para se deleitar no pecado, você deve responder com o Evangelho. Quando o mundo fizer isto, você deve responder com o Evangelho, como o próprio Cristo fez na sua tentação. Quando Satanás tem todas as formas, ele... Aqui está a palavra, aqui está o Evangelho. Cabe a mim me sujeitar ao meu Senhor, e não a Satanás e a sua tentação, ao pecado que nos leva a um fim que é terrivelmente amargo. Mas muitos não seguem realmente este caminho. O que é que você tem entregado ao pecado? O que é que você tem dado ao pecado? O que é que você tem confiado ao pecado? Para que você possa então se deleitar nele, colocando em risco a sua reputação, colocando em risco a sua vida, colocando em risco a vida da sua família, colocando em risco a santidade da Igreja de Cristo, colocando em risco o seu relacionamento com Deus, colocando em risco toda a sua vida, nesta vida, poderíamos dizer, por que não, na vindoura. E ofendendo a Cristo assim. Envergonhando o Evangelho de Cristo com o pecado. Ah, irmãos, fujamos da iniquidade, corramos para Cristo, não permitamos que o pecado nos seduza, pois, no fim, ele só trará para nós morte. Morte terrível. Este é o salário do pecado. E foi isto que aconteceu com Judá. Mas uma coisa também pode ser dita acerca de Tamar. Tamar, meus irmãos, ela deveria nutrir algum tipo, misturado algumas coisas. Veja, pode ter nela o real interesse de fazer com que a posteridade venha através dela. O que a boa parte dos comentaristas sugerem é que Tamar, ainda que não seja do povo de Deus, ela abraçou as promessas do povo de Deus. Uma mulher que tinha algum temor real de Deus. E ela então desejava fazer com que um filho viesse a nascer, mas misturado com interesses reais e legítimos. Havia no coração dela uma insatisfação com o que foi feito. E ela então acaba se utilizando de meios errados para isto. Tamar não pode ser justificada desta forma também. O que ela fez foi errado. É quando você se ofende com alguém, ou alguém faz algo mal contra você, e então você pensa, eu sei que o que eu vou fazer é errado, meio, mas eu vou fazer ainda assim. Por que razão, fulano de tal? Porque Beltrano fez isso contra mim. Então, em razão de alguém ter feito algo contra você, você acaba pensando que tem carta aberta e livre para se utilizar de meios grandemente errados para alcançar os seus objetivos. Mas, meus irmãos, nós jamais podemos sustentar tal ideia. Nós jamais podemos imaginar que o fato de alguém ter feito algo contra mim no passado me permite, então, fazer algo mal hoje. É isso que muitas pessoas fazem por aí. Ah, por que você faz isso? Ele vai dizer assim, porque meu pai me maltratou no passado. Por que você faz isso? Porque minha mãe não foi tão atenciosa comigo no passado. Por que você faz isso? Porque meu tio fez isso comigo. Porque meu namorado fez isso e aquilo comigo. Pô, mas espera aí. Aí você então faz essas coisas erradas. Eu faço isso por causa disso. De quem é a culpa do pecado cometido hoje? É do pai que fez o que é errado com ela ou é dessa pessoa que está cometendo o pecado? É óbvio que é da pessoa que hoje comete o pecado. A psicologia então vai tentar dizer o seguinte: não, isso acontece porque fizeram isso com você no passado. Como que tentando tirar a responsabilidade
da pessoa que comete o pecado. Tirar a responsabilidade e tirar a culpa da pessoa que hoje transgride a lei de Deus. Nós somos responsáveis pelo pecado que cometemos hoje, independentemente do que tenham feito contra nós no passado. Você é culpado. E você deve abandonar o pecado e se arrepender do pecado. Não culpar ninguém. Isso não é uma forma bíblica de se tratar pecado. Nunca foi uma forma bíblica de se tratar pecado. E jamais podemos nos utilizar de meios ilícitos para alcançar algo, ainda que seja algo excelentemente bom. Ainda que seja algo muito bom. E muitas vezes nós somos grandemente tentados a isso, meus irmãos. A nos utilizarmos de meios errados, ainda que sejam pequenos, para fazer algo. Você sabe quando você erra nisso. A sua própria consciência o acusa. Eu não preciso detalhar vários casos aqui. Você que conhece a lei, você sabe quando está manipulando algo ou se utilizando de caminhos errados para alcançar um propósito. Os meios, os fins não justificam os meios. Nós devemos atentar para o que diz a Escritura e seguir segundo o que diz a Escritura, atentando assim para a vontade do Senhor, para nossas vidas, da nossa família e até mesmo da nossa nação. Quantos, até mesmo na nossa nação, nesses dias de grande luta política, ainda que com intenções corretas, propósitos legítimos, se utilizaram de meios errados para alcançar isto? Não se justifica. Não se justifica. Não se alcança o bem através do pecado. O pecado, ele é sempre errado. E Tamar, ela estava pecando contra o Senhor aqui também. Pecaram contra ela e ela pecou então contra Deus e pecou também contra Judá. Ela o enganou. Mas então, meus irmãos, o que acontece? O texto continua dizendo, a partir do verso 20. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então ele vai perguntar aos homens daquela cidade se então eles viram alguma prostituta naquele lugar, e eles vão dizer, olha, nós não vimos prostituta alguma. Veja que Judá ele está temendo ir até lá, ele manda o seu irmão. E ele então vai dizer, eles vão dizer, não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Então notem, ele tem medo que o seu nome seja envergonhado. E ele quer então de alguma forma fazer com que o seu pecado seja encoberto. Vai lá tu, Ira, pecador mesmo, que todo mundo sabe, e vai lá fazer isto. Espero que ela guarde isso para si, porque se alguém reconhecer aquilo, vão saber que é meu, e então eu serei encontrado em pecado. Veja que o interesse dele é de fato esconder. Ele quer esconder quem ele realmente é. E não é assim conosco, meus irmãos. É assim comigo e com você. Nós frequentemente tememos ser pegos no flagra nos nossos pecados. Tememos que o irmão ao nosso lado saiba do nosso pecado. Trememos só em imaginar que alguém saiba dos nossos pecados cometidos. Não é assim? Em quem você pensa imediatamente quando você peca contra Deus? Veja, é contra Deus que você peca. Mas muitas vezes o nosso coração, ele teme que as pessoas saibam, mas Deus sabe. E Deus vê sua transgressão. E Deus vê os seus maus caminhos. E Ele se aborrece com isso. É isso que deveria nos fazer temer. Do Senhor não há quem possa esconder pecados. Você pode esconder de mim a vida inteira. Vocês podem esconder o seu esposo a vida inteira.
Você pode esconder da sua esposa a vida inteira. Você, jovem, pode esconder do seu pai a vida inteira. Mas do Senhor você nunca esconderá o seu pecado. E quando você teme mais aos homens fazendo assim, quando o seu primeiro pensamento é o que fulano de tal vai pensar acerca de mim, isso revela onde está o seu temor. E o seu temor não está em Deus. O seu temor não está no Senhor, a quem você diz, domingo após domingo, temer. O só imaginar, meus irmãos, e pensar que o nosso Deus sabe dos nossos pecados, deveria nos fazer tremer, isso sim. Deveria nos fazer ficar grandemente entristecidos com o pecado cometido contra o nosso Senhor. Mas estamos mais preocupados com o nosso próprio nome, não com a glória de Deus. Judá, ele estava preocupado com isto. Mas algo acontece, meus irmãos. Verso 24 até o verso 26 vai nos dizer: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Olha só, passou um tempo, não tem como mais esconder a barriga, né? As pessoas começaram a perceber que a barriga dela estava evidente que ela estava grávida. E então disseram logo: olha, Tamar, tua nora, adulterou. Adulterou, porque, meus irmãos, ela tinha uma responsabilidade ali com a família de Judá. Judá tinha responsabilidades para com ela e ela estava prometida a selar. Então, é como se ela tivesse de fato adulterado, ela pecou ao fazer o que fez. O que acontece diante disso? Entra a manifestação de indignação de Judá contra o pecado dela, mas misturado a isso o interesse dele de se livrar dela. Ele não queria que, sei lá, seu filho fosse entregue, então é como se aquilo ali pudesse ser um alívio. Meu filho não será entregue a esta mulher. Ela matou meus 2 outros filhos, mataria Selá também. Mas o ponto, meus irmãos, que nós podemos ressaltar aqui é a indignação dele contra o pecado dela. Ele vai dizer assim, olha o que Judá diz. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Verso 25, em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro. Então veja, não é que ele mandava lá, viu, meus irmãos, ele não era o chefe daquela cidade. Mas ele proferiu aquilo que realmente deveria ser feito contra alguém naqueles dias que cometeu tal pecado. Ela provavelmente seria levada às portas da cidade e lá ela seria queimada. Uma morte terrível. Veja a punição. Uma morte grandemente grave, dolorosa para uma mulher grávida que para ele cometeu adultério. Ele não pensa 2 vezes. É rápido no julgamento dele. Que ela seja queimada. Foi por essa razão, meus irmãos, que nós lemos o texto de 2 Samuel, capítulo 12, relacionado à vida de Davi no início. Porque o que Davi faz ali é semelhante ao que nós fazemos frequentemente, como o que acontece com Judá. Não é assim com você, não? Nós pecamos em vários sentidos. Há graus distintos, mas cometemos muitas vezes os mesmos pecados que as pessoas ao nosso redor cometem. Mas quando nós contemplamos alguém cometer o pecado, imediatamente no nosso coração se levanta um juiz, como se fosse o próprio Deus. E então pensamos assim: que essa pessoa seja queimada. Que essa pessoa seja enforcada. Que essa pessoa seja punida. Veja, meus irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que o fato de você ser pecador é algo que jamais deve conduzir você a acusar o outro pelo seu pecado, repreendendo-o. Mas o ponto aqui é a hipocrisia de Judá, que cometeu o mesmo pecado que ela, e poderíamos dizer até mesmo mais grave, porque ele era um homem, pai de família, do meio do povo de Deus, cometendo um pecado gravíssimo, mas o seu coração se eleva. Meus irmãos, nós somos muito rápidos em condenar o pecado dos outros, mas quanto ao seu?
que você tem feito contra o seu pecado? Você tem se indignado como você fica indignado com o pecado dos outros, cometido contra você ou contra outras pessoas, ou você se ira contra o pecado do outro e passa um pano no seu, não, mas meu pecado. E você trata como um pecadozinho de estimação, como algo que não precisa ser tratado de igual modo. Meus irmãos, nós não podemos agir assim. Nós não podemos ser tão irados contra o pecado quando é o pecado dos outros. Devemos nos irar contra os nossos próprios pecados. E não devemos ser tão severos e muito menos também tão precipitados no julgamento. Judá nem consultou Tamar. Ele simplesmente diz queima. Quantas vezes nós agimos assim? Também, rapidamente. Pô, é isso que tem que ser feito. Espera aí, mas você consultou, você conversou, você procurou tratar, você procurou ouvir para poder investigar e então dar a devida punição por isso? Na igreja nós podemos falhar neste processo como liderança. Os pais podem falhar nisso no trato com os seus filhos. Manifestando grande ira contra o pecado do seu filho, que é o seu próprio pecado, e você não se importa com o seu pecado, mas fica indignado com o pecado do seu filho. Ou até mesmo punindo o filho, sem ao menos, muitas vezes, realmente identificar se foi ele quem fez, como fez, perguntar, conversar, seja lá o que for. Chega e mete a mão por cima, chega e mete um cipó por cima, dá um ataque, disciplina. Não podemos ser precipitados em ocasião nenhuma. Há grande e real necessidade de sermos justos, e para que sejamos justos, precisamos conversar e investigar para que possamos ser justos, como justo é o nosso Senhor ao tratar os nossos pecados. É assim que Deus faz. E somos chamados a imitar o nosso Senhor em todo este processo. Não sejamos, meus irmãos, demasiadamente justos a ponto de condenar os nossos irmãos quando eles cometem o mesmo pecado que nós cometemos. Tenhamos cuidado com isso. Judá, ele agiu assim, que ela seja tirada para fora e queimada. Mas acontece algo, meus irmãos. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Ela vai apresentar para ele: olha, é o seguinte, antes de fazer isso, vejam de quem é isso aqui. Apresenta ele para ver se ele reconhece isso. Isso me fez recordar do caso com José, que foram levar a túnica de José para ver se Jacó reconhecia. É óbvio que Jacó ia reconhecer aquilo. Foi ele quem deu para José. Aqui está Judá diante daquilo que marcava o seu pecado. Prontamente, ele entendeu. Eu pequei. Eu pequei. E ele reconhece isto. O pecado dele teve de ser confrontado para que ele então pudesse reconhecer. O texto nos diz: reconheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Ele vai dizer: olha, ela é mais justa do que eu em fazer o que fez, mesmo tendo me enganado ali, mas eu a enganei, eu a traí. Esta mulher, ela é mais justa do que eu. Meus irmãos, há um verdadeiro reconhecimento do seu pecado na vida de Judá. Uma verdadeira transformação, um verdadeiro arrependimento. Mas é interessante, foi necessário que ele fosse confrontado com isto. Semelhantemente a Davi no passado, quando Natã foi até ele e disse: és tu o homem. É como se ela estivesse dizendo através daquilo: és tu o homem, Judá. E Judá, meus irmãos, ele confessa o seu pecado. Ele então
faz com que ela seja considerada como alguém bom, uma pessoa boa, justa, Tamar, reparando aquilo que fora feito. E aquela acusação dele sobre ela diante de todos. E a manifestação de um arrependimento genuíno é que ele não a possuiu mais. Ele não se envolveu com o mesmo pecado cometido antes. Encontramos o mesmo acontecendo com Davi. Ele é confrontado. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que pecou contra Deus. Ele se arrepende do seu pecado. Ele confessa o seu pecado, como nós cantamos no Salmo de número 51. Sabe que pecou contra Deus e contra Deus somente. Um coração verdadeiramente arrependido abandona o pecado. Meus irmãos, muitas vezes parece que é necessário que o nosso pecado ele seja confrontado. Mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, nós somos diariamente confrontados por Deus pelos nossos pecados. A nossa própria consciência, a palavra lida, a palavra cantada, no culto público ao nosso Senhor, na exortação, na revelação da vontade de Deus sobre os nossos pecados, frequentemente o Senhor nos diz: és tu, homem, és tu, a mulher. E qual deveria ser a minha e a tua postura? Deveríamos fazer semelhantemente a Davi, deveríamos fazer semelhantemente a Judá, deveríamos confessar o nosso pecado. Trata-se de uma evidência de um coração que está verdadeiramente arrependido. Davi sabia do pecado que ele cometeu. Judá imediatamente se recorda do pecado que ele cometeu. Ele se arrepende especificamente dos seus pecados. Um coração verdadeiramente arrependido, ele vai se recordar dos pecados cometidos e se arrependerá de cada pecado cometido. E no que puder reparar, ele vai reparar. Porque isto é um coração verdadeiramente arrependido. Ele vai procurar tratar com todos aqueles que estão envolvidos, com tudo o que fez os seus pecados. É exatamente isso que Judá faz. Ele confessa o seu pecado e ele procura tratar os seus pecados. Esta é uma manifestação de um coração verdadeiramente arrependido. Nós iremos àqueles que estão ofendidos. Nós iremos procurar fazer com que tudo possa ser reajustado na vida. A confissão, a reparos, a abandono do pecado. Judá não se envolveu mais com Tamar. Uma pessoa arrependida, ela não confessa somente, ela não somente repara o que tiver de reparar e que pode reparar, ela abandona os caminhos maus. Ela dá as costas ao pecado e então passa a viver uma vida constante de obediência a Deus, como nós lemos no nosso padrão confessional na pergunta 76 sobre o arrependimento. Diante então da pecaminosidade do pecado e contemplando a misericórdia de Deus no perdão dos pecados, nós nos arrependemos. O Senhor concedeu a Judá a graça do arrependimento. A mesma graça que Ele diariamente concede a mim e a você para nos arrependermos dos nossos pecados. Meus irmãos, abandonemos o pecado, confessemos a Deus as nossas iniquidades, reparemos o que tiver de ser reparado, abandonemos o pecado e vivamos para o Senhor numa vida de retidão segundo a sua verdade. É isto que Deus requer de ti. E se você realmente conhece a Deus e o teme, você seguirá estes caminhos para o teu próprio bem. Porque isto é bom. E o Senhor visa o teu bem
em todo este processo. Se o Senhor tem te chamado diariamente ao arrependimento, não perca essa oportunidade, este momento oportuno. Não despreze a voz de Deus. Não ignore o Senhor que te chama. Ele tem te dado oportunidade. Faça isso hoje, enquanto vive. Porque é isto que o Senhor deseja para a tua vida. O Senhor, Ele reparou a vida de Judá. Nós temos visto aqui, pecador, meus irmãos, só pecado na vida destes homens. E é impressionante o que acontece neste texto, nestes últimos versos aqui. Porque o texto vai nos dizer: e aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-o, lhe atou um fio encarnado, um fio vermelho, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois de sair o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Ela concebeu, eram gêmeos, que coisa impressionante. E vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu em outras ocasiões. O mais novo será preferido ao mais velho. Um bota a mão para fora, opa, peraí, vai sair primeiro. Ele puxa a mão, negócio, sei lá, diferente, né? Então o outro sai e você pensa assim, como assim? Como é que isso aconteceu? A mulher fica grandemente admirada como isso pode ter acontecido. E então eles recebem, né? Pérez recebe, um recebe o nome de Pérez e o outro então é chamado de Zera. Então, Pérez, ele acabou saindo primeiro que o seu irmão, que tinha colocado a mão para fora, que é chamado de Zera. Nós olhamos para isto aqui e pensamos, sim, e daí? O que é que tem Pérez? Para onde isso tudo aponta? Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que isto aqui aponta para Cristo. Os pecados todos cometidos por eles aqui apontavam para Cristo. Ou foram meios que conduziram a Cristo. E veja, eu não estou dizendo aqui que o pecado é justificado, viu, meus irmãos? Porque ninguém pode pensar assim. Uma vez que o Senhor se utiliza até mesmo dos meus pecados para o seu propósito, então eu vou pecar. Não. Eu sou chamado para viver segundo a palavra de Deus. Mas Ele fez isto no passado e muitas vezes faz, apesar dos nossos pecados, fazendo o seu plano se cumprir. Leiam comigo, meus irmãos, o que diz Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18. Lembrem-se, Ruth, uma mulher que não era do povo de Deus. Mas olha o que é dito aqui nesta descendência dela. Ruth, capítulo 4, do verso de número 18 em diante, diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Opa, como assim? Da família de Pérez? Ruth envolvida com isso? Veio Davi? Mas quem é aquele que é o descendente de Davi? Olhemos para o Novo Testamento agora, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Capítulo 1, do verso 1 em diante, diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eliasar, Eliasar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Meus irmãos, de um relacionamento pecaminoso, de uma posteridade totalmente estranha, está lá Cristo vindo como descendente de uma série de pecadores, de uma série de mulheres que não eram do povo de Deus, de uma série de homens totalmente perversos. Quem poderia imaginar que o Cristo é descendente deles? Mas a Escritura nos mostra, meus irmãos, que Cristo veio do meio de toda esta confusão. Ele veio do meio de todos estes grandes pecadores para redimir estes pecadores, para salvar estes pecadores, dos quais nós poderíamos dizer, nós somos os principais. Meus irmãos, nós somos tão pecadores quanto Judá, tão pecadores quanto Tamar, tão pecadores quanto tão pecadores quanto Onã. Mas Cristo veio para nos salvar a nós, pecadores indignos. Ele salvou a você, mesmo sendo você um pecador indigno. Apesar da malícia dos homens e do pecado de todos aqueles homens, o Senhor cumpriu o seu propósito, fazendo com que o descendente viesse para que nós pudéssemos ser libertos da iniquidade, para que pudéssemos nele ser justificados, para que nele pudéssemos ser absolvidos da condenação, para que nele pudéssemos então ter vida em Cristo. Foi Ele quem me salvou, Ele quem te salvou, revelando assim na sua cruz a maior expressão do amor de Deus para com pecadores indignos como eu e você. E é este Cristo que vem da descendência tão corrupta que deve ser ofertado para todos aqueles que não conhecem a Cristo. Para os mais vis pecadores, não importa quem seja, o Senhor, Ele salva o mais vil pecador, foi para isto que Ele veio. Portanto, você que não conhece a Cristo, corra para o Senhor Jesus Cristo. Você deve saber, você não consegue ser salvo pela sua própria força ou caminhando do jeito que você tem caminhado, ainda que você seja alguém bom. Saiba que você só conseguirá encontrar salvação e vida eterna se você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo como seu único e suficiente Salvador. Corra para Cristo, criança. Corra para Cristo, você jovem e adolescente. Corra para Cristo, você homem adulto. Vocês precisam de Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, ó Senhor, nós somos pecadores vis,
transgredimos a tua lei, quebramos os teus mandamentos. Mas tu, ó Deus, és tão misericordioso. Através do fruto de um relacionamento pecaminoso, o Senhor fez com que o teu Filho viesse, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar do pecado, da carne, de Satanás, do mundo. Ó Deus, louvamos a Ti por Cristo Jesus. E porque Tu fazes a Tua vontade, apesar de nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Nós Te louvamos por Cristo. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos